Hoje eu vou falar sobre o governo militar. O governo militar brasileiro foi um regime instaurado em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985. Ele teve início com o golpe militar que derrubou o presidente eleito João Goulart. Este regime durou 21 anos e pôs em prática vários atos institucionais, culminando com o AI-5 de 1968, que vigorou por 10 anos. O AI-5 é o ato institucional número 5, foi o quinto de 17 decretos emitidos pelos militares nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. O AI-5 é o mais duro ato institucional e foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva, em 3 de dezembro de 1968. Esse ato institucional concedia ao Poder Executivo decretar estado de sítio, suspender os direitos políticos por 10 anos, cassar mandatos, demitir, dispensar e reformar. Ao longo dos 21 anos, o Brasil teve 5 generais na presidência do Brasil, né? E estes generais, no meu modo de ver, eles governaram muito bem. Eu falo a nível da minha cidade do interior, porque lá nas outras cidades, na capital, não sei tudo, né? Eu falo do que eu vivi. No governo militar, as escolas eram muito boas, foram criadas 3 disciplinas e eu estudei nela, né? A educação moral e cívica, eu tive essa matéria, né? Eu tive os estudos de problemas brasileiros, a OSPB, né? Organização Social e Política Brasileira, muito bom, forma a gente como um cidadão, né? Os professores tinham mais autoridades na sala de aula e eram mais respeitados. A cobrança da direção da escola era severa, né? Tanto na disciplina como nas aulas ministradas. A gente tinha as regras a seguir, né? E havia as punições, né? A gente tinha medo das punições. As punições eram expulsão escolar, advertência de tantos dias, e a gente não perdia, né, a matéria ensinada e dificultava para a gente passar de ano, porque a gente não passava de ano fácil assim, tinha que estudar mesmo, né? Então, o exército, ele dava muito atendimento, ele tinha a turma que acampava na cidade, né? E sempre trazendo benefícios na cidade, né? Eles sanavam as dificuldades diversas, né? Em segurança, ordem, saúde, educação, alimentação. Eles doavam, eles faziam doações, remédios, cesta básica para quem tinha necessidade, né? E controlavam tudo, portanto, não havia violência, porque a violência também era punida mesmo. Eu, adolescente, eu gostava de ver os soldados do exército, e fazia até amizade com eles. Eu lembro de um José Vanderlei, que a gente gostou muito, nossa turma, fizemos uma grande amizade com ele, sentimos tanta falta quando eles foram embora. Eles foram acampar em Diamantina, de Diamantina eles foram embora, né? Foi um período muito bom. Para quem viveu o período militar sabe que foi ótimo. Não havia essa violência, né? Droga, essa nem pensar. Se houve alguma falha, foi longe daqui, eu não sei, não posso te dizer, porque aqui a gente vivia na tranquilidade, né? A gente só via os benefícios, né? Só sei aqui que foi punido um rapaz que fez alguma coisa, que foi levado preso. Naquele período eu não vi nada não, mas ele tinha feito mesmo, né? O governo militar, ele durou
uns 21 anos, eu não chamo de ditadura, não. Porque vivíamos normal, ninguém ditava coisas que a gente era obrigado a fazer, nós ditavam coisas normais, eram regras normais, leis normais, só que exigiam mesmo era o respeito com os mais velhos, respeito com as autoridades, coisa que não está tendo, né? Respeito às leis que não está tendo mesmo. Então, era tudo organizado, né? Eles exigiam, era isso, eles não ditavam ordens, eles exigiam o que era necessário para, ao meu ver, porque por isso havia ordem, né, no país. Isso para mim é essencial, porque se num lugar não tiver ordem, ou a cidade, ou o país, não há progresso, né? Aí o povo não pede, o povo não perde por seguir as regras, né? E não perde por respeitar, né? Porque aí ele será respeitado, né? Esse regime é o oposto ao comunismo, porque o comunismo é uma doutrina política que defende o Estado natural e que todos têm o mesmo direito, mas sim, todos têm o mesmo direito, concordo. Somente há um problema, é que os direitos vão muito além dos nossos deveres, né? Ultrapassam os limites, não pode, né? Então, é uma doutrina política que defende o Estado natural e que todos têm os mesmos direitos e é isso mesmo. Tem que ter, a gente acha que realmente é necessário mas com limite, né? E tem esse regime em países como a China, como a Coreia do Norte e Cuba e outros, né? É uma ideologia ou doutrina que é fundada por Karl Marx, né? Em que a propriedade coletiva é instituída pelo Estado, né? E que distribui bens de acordo com a prioridade individual, extinguindo o sistema de classes sociais. Bom, tá certo também, né? Só que no comunismo distribui, né? Mas a gente não sabe se a presidência, como ela vive, não sei, né? Isso aí é cada um, né? Agora, a bandeira vermelha do comunismo, é o símbolo deles, né? Simboliza o sangue da martirização da classe operária, são apátridas. Não sei muito sobre isso porque eu já sou mais patriota, né? Eu apoio um governo militar. A bandeira do patriotismo é verde e amarelo, a bandeira do nosso Brasil é o verde, que simboliza as nossas florestas, né? A amarela simboliza as riquezas do nosso país, né? O azul é o nosso céu, muito mais azul, né? O branco simboliza a paz, né? Então, é o que eu sei e que eu procuro transmitir, né? Porque o governo militar, ele estabelece as leis para serem seguidas, tem censuras, né? Exige a ordem, e se há perseguição a inocente ou se houve, eu não posso dizer nada sobre isso, porque perseguição existe, o mal está entranhado no bem, né? E em tudo quanto é área ou categoria, né? E às vezes uma pessoa leva pelo lado particular, ocupa um cargo, leva para o lado particular, ou para perseguir alguém, seja político, né? Seja pessoa comum, então não vou questionar isso não. Isso existe e prejudica muito, suja muito o que é limpo e deixa manchas
causa revolta, né? Causa resistência, né? Então, os chamados governos militares ou regime militar que estiveram no poder de 1964 a 1985, né? O golpe é de 1964, ou Revolução de 1964, um movimento contra o governo de João Goulart e contra suas propostas também, né? Porque João Goulart, ele tinha dificuldades em assumir o cargo de presidente, né? Após a renúncia de Jânio Quadros. Aí o próprio presidente já havia dado atenção a países comunistas, como a China. Isso deu origem a focos da guerrilha. A partir daí aprovaram atos institucionais, né? O Carlos Lacerda apoiou o golpe e formou a ampla frente, né? E seguindo vários atos que não vou citar aqui não. Chegaram à presidência, né? E os presidentes, o primeiro foi Humberto de Alencar Castelo Branco, foi o primeiro do período militar, que foi de 15 de abril de 64 a 15 de março de 67, e foi o 26º presidente do Brasil, né? E foi um dos articuladores do golpe de 64. Então, foi a República Federativa do Brasil, né, que veio também seguindo outro presidente, que foi de 69 a 1974, foi Emílio Garrastazu Médici, foi o presidente Médici, muito rigoroso também, todos eram, né? 1974 a 1979 foi o Ernesto Geisel, né? O Ernesto Geisel, a gente chegou a conhecer a família dele aqui, né? Eles passavam férias aqui, né? E cheguei a conhecer algumas pessoas. 1979 a 1985, o João Batista Figueiredo, né? Admirável também. Eu vivi esse período de governo militar, né? E só tenho que testemunhar o bem deles, porque o respeito é necessário, né? E quem não gostou também, eu respeito a eles, né? Eu aprendi a respeitar, né? Mas eu sim gostei. E testemunho, né, do que eu vivi, não que li. Porque ler você escreve de acordo com... Você vai ficar sabendo de acordo com o autor do livro, conforme o que ele viveu, o que ele achou, o que ele deduziu, né? Eu não estou aqui falando o que eu vivi. Então, eu vivi isso e assino e dou fé, tá bom? Abraços a todos e fiquem com Deus. Tchau.